Oi pessoal, estou aqui olhando para Tiago, né, e vendo como é profundo e como é relevante para o nosso tempo. Claro, parte da Bíblia. A Bíblia ela é assim, ela se revela e trata questões imediatas e questões do nosso momento. Está sendo assim na nossa leitura, aprofundando nossa fé em Tiago. Nós, nessa caminhada, a gente tem esse vídeo, né, uma composição aí de vídeo, texto e uma videoconferência. Então esse vídeo, mais ou menos 12 minutos, um texto que eu mando para as pessoas no dia da aula, na quarta-feira, e a nossa videoconferência, das 8 às 9, a cada quarta-feira a gente se encontra. E agora a gente está no capítulo 4 de Tiago. E o capítulo 4 de Tiago é interessante porque ele fala sobre guerra e fala sobre batalha, né? Nós estamos em qualquer momento, né, a gente vai encontrar as batalhas acontecendo. E quando a gente pensa em guerra, a gente lembra das guerras que são famosas: Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, Guerra Fria, a Guerra do Paraguai, a Guerra do Golfo e muitas guerras. Eu olhei no Wikipedia e vi sobre as batalhas, sobre as guerras, e aí lá tem uma lista de guerras por século. Cada século as guerras mais conhecidas ou mais famosas, né? Claro, é um tema enorme, né? Um assunto grande, um assunto com muitos detalhes, muitas batalhas, muitas guerras, muitas guerrilhas, muitas revoltas. Mas o texto de Tiago ele tem uma pergunta: de onde vêm as discussões, brigas que tem no meio de vocês? Acaso não vem dos prazeres que guerreiam dentro de vocês? Então ele diz: a guerra nasce num lugar. Ela não nasce na batalha ou naquele desentendimento, naquela situação externa. Ela nasce dentro. Então, se nasce dentro, dá para ter fim. E é isso que Tiago trata. Tiago está tratando desse lugar das guerras onde elas acontecem. E que tipo de guerra, né? Que tipo de guerra acontece? Então, tem um tipo de desentendimento que é comum entre as pessoas, mas que se faz comum também entre os cristãos. Ele coloca isso, né? Tem as lutas de classes, né? E a gente no capítulo 2, eu já falei aqui, que é aquilo que tem a ver com preconceito, onde você trata o pobre de um jeito e o rico de outro. Né? Então essa é uma batalha de classes, a gente conhece muito isso e a gente olha até na polarização política, né? Agora a gente está no meio de uma polarização política e a gente vê muito bem aquela definição e parece que é uma briga de classes, que é só uma briga de classes. Não, não é. A gente vê isso como um tipo de entendimento que está também dentro da igreja. Lembra que Tiago está escrevendo para pessoas cristãs. Então nós estamos tratando com isso, olhando para a questão, pensando de gente que já teve um encontro e já conhece Jesus. Outra da luta, né? Outro desentendimento entre os cristãos são as lutas trabalhistas. Parece também uma questão político-partidária. Mas aqui está acontecendo. O capítulo 5 vai tratar disso. A gente não chegou lá ainda. Mas é uma questão onde o salário daquele que emprega não é justo, né? O empregador está pagando um salário injusto. Aí tem lutas dentro da igreja onde as pessoas estão lutando para ver quem assume a posição de mestre. Né? O início do capítulo anterior falando assim, ó, não queiram muitos de vocês ser mestres. Quer dizer que está todo mundo se entendendo e querendo assumir esse lugar. Não assumindo esse lugar pelo dom, mas assumindo esse lugar pela pompa, pela expressão, pelo espaço. E essa era uma coisa que Tiago estava combatendo. No capítulo 4, ele está tratando essa questão do julgamento. Aquilo que a gente fala, não julgueis e tal, olha, ele está chamando as pessoas, olha, presta atenção. O jeito que vocês estão julgando, as questões como vocês estão colocando, tem o uso indevido da língua. Vocês estão usando para acusar e por trás disso aí tem inveja. Ele coloca a questão que vocês estão julgando. Pensa bem o que está motivando esse julgamento. A motivação desse julgamento tem a ver com inveja. E é contra isso que Tiago está posicionando. Você não pode, isso não pode ser a motivação, né? Falar mal de um irmão a fim de julgá-lo. Então você constrói a sua história, constrói a sua versão a fim de atacá-lo. Então, problema que a gente está vivendo hoje, né? As pessoas não conseguem discutir um posicionamento político, uma questão política, elas não conseguem aceitar que o outro pensa diferente. A gente tem que aceitar, o mundo é gente que pensa diferente. Nós podemos pensar diferentes e continuar sendo amigos, nós podemos fazer isso, mas existe uma crise ou um jeito de resolver as questões que tem a ver com a sociedade e não tem a ver com a caminhada com Jesus, onde a pessoa discute um assunto e corta relações com a pessoa. Discute um assunto ou desentende no assunto e corta relações com a pessoa, não quer
ouvir, considerar que existem pontos de vista diferentes para o mesmo assunto. E aí começam essas crises. Então é triste ver gente guerreando entre si, né? Um líder contra o outro, uma família contra outra, pessoas, e isso, Tiago está falando, está acontecendo entre vocês, isso não pode continuar. Tiago estava enfrentando isso. Então, ele está falando desse problema, ele está falando dessa guerra que nós temos uns com os outros, mas ele fala de uma coisa, e a raiz disso, versículo 1, é a guerra interna, a guerra dentro de nós mesmos. Essa guerra interna é aquilo que traz a gente para esse lugar de desentendimento. Gente que não está em paz dentro, não estará em paz fora. Não está em paz dentro, não tem paz com o outro, não consegue ter paz com o outro porque não está em paz consigo mesmo. E ele começa a colocar que as questões são colocadas, na verdade, para encobrir desejos do nosso coração. E a gente começa a fazer uma construção dentro da gente e a gente não encontra paz, a gente não deixa o Espírito de Deus agir dentro de nós e a gente só quer colocar para fora guerra, atacar os outros e destruir os outros. E finalmente isso revela a guerra com Deus. A gente não está satisfeito com aquilo que Deus deu para a gente está insatisfeito com aquilo que Ele está dando para nós, com aquilo que Ele tem dado para nós. Então, Ele não deu o corpo que eu gostaria, Ele não deu o jeitão que eu gostaria de ter, não é o temperamento que eu tenho. Então, a gente tem uma guerra com Deus por aquilo que nós somos. Então, o corpo que eu não gostaria, até a pele que eu não gostaria de ter, e lidar com essa autoaceitação, lidar com quem nós somos. E a gente entra nessa guerra. E ele coloca aqui o texto, né, que são os inimigos de todo cristão. Inimigos que nós temos, o mundo, né? Então o mundo é esse sistema anti-Deus, já falei sobre ele, mas é importante enfatizar, então não é o mundo, pensando e a gente é contra o mundo, nós vivemos no mundo, Deus amou o mundo e nós amamos as coisas e amamos as pessoas. O negócio é que aqui ele fala amar o sistema anti-Deus e lidar nas relações a partir desse sistema. Então a gente viver, né, envolvido, apaixonado por esse sistema e praticando o que praticam, o que propõe, o que é colocado para nós dentro do sistema desse mundo, no sentido de sistema que é contra Deus e contra os princípios que ele nos ensina. A carne, então, Tiago refere-se à carne, essa natureza que a gente herdou de Adão. Então não é a carne essa aqui, né? Ele está falando da carne dessa natureza de tender ao errado, de fazer o errado, de não cumprir o correto, de não ser a natureza de aquilo que eu quero fazer, eu não consigo. E aquilo que eu não quero, eu acabo fazendo. Então é essa natureza que está aqui guerreando dentro de mim. É isso, essa carne, esse é o inimigo que a gente tem. Quantas vezes eu quero fazer o certo e me encontro fazendo errado? E quantas vezes eu decido que não vou fazer e acabo fazendo? É essa natureza que como que pode ter uma guerra aqui dentro de mim? Como que eu posso lidar com isso? Então a carne significa essa guerra que entristece o espírito, né? Então o mundo é uma afronta a Deus. A carne entristece o espírito. E a gente vai aprofundar essa conversa. E finalmente, a gente tem o diabo. E o diabo é uma afronta ao Filho de Deus, ao nosso Salvador Jesus Cristo. Então, o diabo, ele está em conflito, né, usando tudo que pode para conflitar. Né? A gente quer depender de Deus. E o diabo está dizendo para nós, não, você sozinho consegue. Nós queremos, através de Jesus, manter nossa relação e independência com Deus, mas o diabo não, fala, não, você vai conseguir, e aí a gente começa a encontrar, você é forte, e começa a encontrar na gente aquela chamada para o ego, para que a gente seja a celebridade ao invés de ser o servo, para que a gente encontre lugar onde a gente encontre expressão, né? seja reconhecido por coisas que nós fazemos, ao invés de dar a glória a Deus pela transformação que Ele tem realizado em nós. E tem como a gente resolver isso. A proposta, então, de Tiago é submeter-se a Deus, se aproximar de Deus e se humilhar. Bom, tudo isso parece anti-Deus, né? Porque a gente não quer, tudo que a gente não quer é se aproximar, no sentido de aproximar de Deus a gente até gostaria, mas no sentido de se humilhar,
Bom, Deus se opõe aos orgulhosos. Se o orgulho é o caminho, se o orgulho é um lugar, se o orgulho é um jeito de lidar com a vida, isso tem a ver com o sistema anti-Deus. Lembra que eu tenho falado aqui que a gente teve um jeito, né, nesse mundo moderno, nesse mundo pós-moderno, melhor dizendo, a gente deu um jeito de subverter e fazer com que aquilo que é falha, aquilo que é pecado, aquilo que é errado, a gente transforma em virtude. Então uma pessoa que é orgulhosa, ela é reconhecida como virtuosa, e a pessoa, ela apresenta aqueles sinais do orgulho que são coisas desprezíveis, e a gente começa a assumir que isso faz parte então do que o diabo traz para nós. No sistema anti-Deus, isso faz parte de um reconhecimento de virtude, e Deus se opõe aos orgulhosos. E ele vai humilhar os orgulhosos, isso está na palavra. E ele fala, sujeitai-vos a Deus, e ele vos exaltará. Se você vai pelo caminho do orgulho, você será humilhado. Não tem outro jeito. A humilhação é certa para aquele que se orgulha. Então a gente tem que fazer um caminho de reconhecer que a gente precisa, e precisa desesperadamente, de uma relação profunda e transformadora para pôr fim às guerras. Então, guerra tem fim. É possível encontrar fim nas guerras. Começa trazendo paz para dentro de si. Que Deus nos abençoe e que vocês encontrem a paz. A gente se encontra quarta-feira, das 8 às 9, das 20 às 21, para continuar a conversa sobre guerra e paz.